Atenção porque vai começar a aula de geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de geografia aqui pelo canal. Agora a nossa aula será para os 7º anos e EJA 3, tá? Peguem seus materiais para anotações. Informem aqui nos comentários seu nome completo, sua turma, sua escola. Vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? Aula 10 de Geografia. Lembrando que a partir de agora vamos dar início à nossa terceira unidade didática bimestral, tá? E o EJA, ele agora mudou de ciclo. Então vocês agora vão seguir os conteúdos do 7º ano, o EJA 3. O conteúdo de hoje, origem do capitalismo e o período mercantilista, tá? Lembrando que vocês também encontram esse assunto no livro a partir do capítulo 1, tá aí. Origem do capitalismo, né? Vamos começar. Qual a origem? O surgimento desse sistema social econômico. Então vamos lá. A origem do capitalismo está relacionada com a formação, ainda na sociedade feudal, do trabalho assalariado e das grandes rotas comerciais. Então, já partindo daí, nós temos uma ideia que esse sistema social econômico ele vai ter início com o fim de outro sistema social econômico, que é o feudalismo, né? Essa sociedade feudal que nós vamos ver o que é ou o que foi, certamente, esse sistema. Então, nesse período aí, fim da Idade Média, o mundo ainda vivia um certo obscurantismo em relação à ciência. Então, o descobrimento, essas novas rotas, tudo isso estava começando, né? Tendo origem de lugar para lugar. Por exemplo, existia um grande domínio ainda da igreja, né? Da doutrina religiosa. A terra ainda era considerada plana, tá? Não tínhamos ideia ainda de como a Terra era esférica. Alguns cientistas já sabiam, mas era isso, tudo isso era escondido. Era como se existisse uma borda no fim do mundo com monstros, que eles não podiam desbravar, descobrir outros locais. Então, as grandes navegações serviram para isso, né? Para mostrar que nosso planeta era esférico, que tinha novos lugares, novos continentes, e tudo isso foi um processo evolutivo. As rotas de comércio, né, que antes era só ali no Velho Mundo, entre Europa e Ásia, agora começa a ser com todos os continentes, tudo isso agora vai se evoluir, tá? Então o capitalismo vai surgir nessa época, do fim da sociedade feudal, início do comércio, né, do mercantilismo. Professor, o que foi a sociedade feudal, tá? Como a gente está falando agora. Pertence a um sistema chamado de feudalismo, tá? Foi a forma de organização social e econômica instituída na Europa Ocidental entre os séculos 5 ao 15, é o período aí da Idade Média. Baseava-se em grandes propriedades de terra chamadas de feudos, que pertenciam aos senhores feudais, e a mão de obra era servil. Então, nesse período chamado de Idade Média, nós temos aí o feudalismo como sistema principal. Olha aí as imagens, nós temos aí os reinos, né, um castelo ao meio, e essa divisão de terra chamada de feudos, onde os trabalhadores, né, a mão de obra servil, trabalhava, plantava, colhia para o senhor feudal, que era o proprietário ali. E em troca eles recebiam alimentos ou pedaços de terra menores, né? Esse sistema nós damos o nome de feudalismo. Olha aí, os servos, né? Também chamados de vassalos, também é um nome dado, preparando a terra, né? Colhendo, plantando, o reino ao fundo e o senhor feudal dominando, tomando conta ali dos feudos, né? Das terras. A base era a propriedade de terras, certo? Decadência do feudalismo.
quando é que tudo isso vai acontecer? Ó? O rumo ao fim do feudalismo, para dar origem ao capitalismo. Então, primeiro foi a crise do século XIV, que acelerou esse declínio. Então nós estamos falando aí de um dos piores séculos, né, do Velho Mundo. Piores séculos que a humanidade já viveu, principalmente ali na Europa. Por que, professor, esse século foi tão ruim para a história? Porque vários eventos aconteceram nesse período. Primeiro, uma crise agrária muito grande, um período de seca, pouca chuva, né? Sem chuva não tem agricultura, não tem alimento, não tem produção. Com isso vai acarretar fome. Então já começa aí, um período de fome, falta de chuva. Também foi nesse século que eclodiu, né, a fase mais grosseira da grande peste negra, ditada como a pior pandemia da história da humanidade. Ó. A grande peste negra. Para vocês terem uma ideia, nos primeiros 8 anos, estima-se que morreram 50 milhões de pessoas. 1/3 da população da Europa morreu com essa peste, que não foi um vírus, tá? Foi uma bactéria. Mas imagine, né? A desordem, a morte, pessoas morrendo, né? Médicos morrendo, agricultores morrendo, a igreja ia interferir, né? Os padres também morrendo, papas morreram, para você ter uma ideia que como essa doença atingiu a humanidade. No meio disso tudo, nós vamos ter a revolta camponesa, chamada de jaqueires. Os agricultores que sobreviveram, né, em número menor, tinham que dar conta da alimentação do restante da população. Então, eles tinham que trabalhar bem mais. Então, eles buscavam, né, reivindicavam melhores condições, né, preços mais justos, um salário melhor. E tudo isso foi exposto na revolta camponesa, para produzir mais alimentos. Então sobrecarregou aqueles agricultores que sobreviveram. Tá? E no meio disso tudo, acreditem, ainda estava acontecendo uma guerra, a chamada Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, entre o reino da Inglaterra e o reino da França. Tá? Tudo isso ainda estava acontecendo, uma guerra, ali por território, por poder. Então veja que século, né, podre, um século muito feio da história da humanidade. Então isso aí foi o ponto final para o fim do feudalismo. A partir daí nós vamos ter a origem do capitalismo. Pode ser encontrada no processo de desintegração do chamado feudalismo. Então o feudalismo acaba, se desintegra e vai dar origem a outro sistema. Tá? A transformação dos camponeses em trabalhadores assalariados, a retirada dos meios de produção desses últimos, como ferramentas, instrumentos agrícolas, terras, etc. A formação de uma classe agora chamada de burguesa e o desenvolvimento do comércio estão entre as causas originárias do capitalismo. Então veja essa transição. Se antes nós tínhamos o senhor feudal e a mão de obra servil, chamada de vassalos, agora nós vamos ter mais duas classes diferentes. Ó. Agora vai ter a burguesia. Burguesia vem de Burgos, tá, gente? Burgos era um local de comércios, lá na Idade Média. E o proletário, que é o trabalhador comum, que vai trabalhar para receber um salário. Então tudo muda agora. Olha aí a imagem. É o dinheiro, né, o comércio, tudo agora vai ser baseado no lucro, né? Na venda do produto, da mão de obra e na lucratividade. Tudo isso agora já é capitalismo. As características do capitalismo entre os séculos XV e XVI. O seu início. A propriedade dos meios de produção detida por uma classe social, agora a burguesia. Lembrando, a burguesia é a classe patronal, tá? Nobre, aquele que tem o dinheiro. Exploração do tempo de trabalho do trabalhador assalariado. O trabalhador agora vai vender o seu suor, o seu tempo, a sua mão de obra, né? Como acontece hoje. O trabalhador vende o seu tempo, né? O seu esforço.
Essa exploração é fundada na utilização da capacidade de trabalho, na força de trabalho, durante um determinado período de tempo, em troca de um salário. É isso que acontece, não é? De maneira geral. Você tem uma carga horária a cumprir, faz o seu trabalho e recebe o seu salário em troca. O salário teria um valor menor do que o valor produzido pelo trabalhador durante sua jornada de trabalho. Então é isso que acontece. Toda a produção, né, produzida pelo trabalhador, aquele valor menor vai ser pago em salário. O resto que fica, o excedente, vai ser o lucro. E esse lucro ficaria para a burguesia. É isso que acontece nesse sistema. Temos aí uma imagem, ó, os trabalhadores, né, vendendo sua força braçal, né, e os burgueses ali fiscalizando. Nesse sistema vai surgir um chamado de mais-valia. O que é o mais-valia? O excedente entre o valor pago em salário e o produzido pelo trabalhador. Seria a origem do lucro da burguesia. Então, a origem do lucro, o que ficaria para o burguês, é chamado de mais-valia, tá? A parte maior. Esta seria ainda a base para a acumulação de capital, que seria reinvestido na compra de matérias-primas, instrumentos de trabalho e inovações tecnológicas. Olha como funciona. Temos aí o trabalhador, né, o proletário, e o burguês, o patrão. O trabalhador produz, né, toda a sua força de trabalho, produz riqueza para o burguês, e o patrão vai pagar um salário bem menor do que o lucro adquirido. Olha aí a imagem. O salário bem pequeno e por trás dele toda a riqueza, que é o lucro, que ficaria para o patrão. Com esse lucro, né, chamado de mais-valia, esse patrão, esse burguês, vai investir em mais trabalhadores, vai produzir mais e vai sempre aumentar a sua riqueza, enquanto o trabalhador permanece com o mesmo salário, tá? Com o mesmo valor. É assim que funciona o capitalismo. Renascimento comercial, olha, outro período ali no início do capitalismo. Outro fator importante da origem do capitalismo: a abertura das rotas de comércio no mar Mediterrâneo e a intensificação das trocas no interior do continente europeu, principalmente com as feiras que eram realizadas em várias localidades, possibilitaram ainda a realização de forma mais intensa das trocas dos excedentes produzidos. Então, para o mundo ele se globalizar, a rota comercial foi fundamental para sair da Europa, e em busca de outros países, de outras nações. Precisavam-se de rotas. E tudo era construído através de feiras, né? O comércio agora está evoluindo. E saíam de barcos, olha, procurando de local em local, trocando produtos, trocando especiarias, tá? Então tudo vai partir ali da Europa. As principais cidades portuárias vão ser as cidades italianas de Gênova e Veneza, muito famosas, cidades portuárias, passando ali por o mar Mediterrâneo, tá? Chegando em Constantinopla, tá? Que é a capital do Império Bizantino na Antiguidade, hoje é Istambul, na Turquia, descendo ali, ó, pelo Oriente Médio, chegando na Índia, China e Japão, tá? Depois tudo isso vai partir para a América, com a colonização, as grandes navegações. Mas veja a importância desse renascimento comercial. O comércio agora vai dominar todo mundo. Tudo vai ser baseado agora no comércio, né? Comerciante e comprador. Mercantilismo, o que é isso, professor? Mercantilismo vem de mercantil, de produto. É a primeira fase do capitalismo, tá? É a venda de produtos, do mercantil. Foi uma prática econômica vigente na Europa entre os séculos XV e XVIII, que ajudou na consolidação da burguesia como classe social dominante. Quanto mais a burguesia lucrava,
mais ela se tornava dominante. É a primeira fase do capitalismo. Nesse período também tem a formação dos estados nacionais, que é a troca ali dos reinos, né, dos impérios, dos reinos, para estados modernos, né, chamados estados nacionais. A partir daí vai surgir também os países, né, o nome de países aí vão ser agora sair de reinos para países, esses estados nacionais vão favorecer isso. Os monarcas absolutistas interviam na economia em busca de riquezas como metais preciosos. Então vai surgir outra fase no mercantilismo, que é o metalismo, a busca de metais, né, pedras preciosas, tudo que tem valor. Então nós temos aí o metalismo, as caravelas, né, representando aí as grandes navegações, sempre com uma cruz, né, a cruz de Malta, porque a igreja também estava de dentro, buscando expandir o cristianismo, e tudo isso é uma parte histórica da primeira fase do capitalismo. Os tipos de mercantilismo são, vamos ver 3 tipos aqui de mercantilismo. Primeiro, o mercantilismo comercial, tá? É a expansão comercial. As nações europeias buscavam produtos que poderiam ser comercializados no mercado europeu e dessa forma acumular riquezas. Olha aí, ó. Primeira forma de exploração para depois comercializar. Um exemplo disso é a primeira forma de exploração da colônia brasileira, né, da colônia portuguesa aqui no Brasil, que foi a exploração do pau-brasil. Olha aí a primeira imagem. Os índios trabalhando ali, cortando a madeira para os europeus levarem. Essa prática, né, que nós vimos na primeira unidade, chamada de escambo, foi a primeira forma de exploração comercial. Então eles levavam o nosso pau-brasil, que inclusive deu nome ao nosso país, para a Europa, e eles utilizavam aquela madeira para tingir roupas. Olha aí, eles fazendo ali o processo de tinturaria, né? Porque ela liberava uma tinta vermelha e produziam essa tintura nas roupas, né, e em outros produtos, para comercializar lá na Europa. Então aí é o primeiro tipo de mercantilismo comercial. Só um exemplo. Segundo, o mercantilismo agora é o industrial. Se baseava na produção manufatureira, né? O que é isso, professor? É a origem da indústria. Quando os artesãos agora, eles começam a trabalhar em grupos para produzir mais, né? Esses grupos são chamados de manufatura, que vão produzir, transformar a matéria-prima em produtos, e depois vai vir a evolução para a indústria, né? Os produtos vão crescer, a população vai precisar de mais produtos, e isso vai ser transformado depois na indústria. Tudo vai partir daí, ó. Um artesão corta, o outro mede, o outro cola, o outro vende e assim vai. Então a manufatura vai evoluir aí para a revolução industrial, que já é outro assunto. E por último aí, ó, o mercantilismo chamado de metalismo, que é a defesa do acúmulo de metais e pedras preciosas, como o ouro, a prata, o diamante. Essas características mercantilistas foi aplicada principalmente por Portugal e Espanha. Lembram lá na primeira unidade os países pioneiros nas grandes navegações, principalmente aqui na América do Sul, Portugal e Espanha. Então eles utilizavam do metalismo, né, o ciclo do ouro no Brasil. Aí já entra o processo de escravidão, a mão de obra negra, aí ó, os escravos trazidos da África para trabalhar, os bandeirantes que desbravavam o interior, escravizando primeiro índios, depois os negros, para buscar aí a retirada de minério, né, de ouro, de pedras preciosas. Tudo isso também era comercializado. Lembrando que boa parte do ouro da Europa, né, dos metais, foram também levados aqui da colônia brasileira. Aí já entra um processo de escravidão, né, de outras fases. Mas lembrando que é também uma fase do mercantilismo, chamada de metalismo, ok? Então, resumo da nossa aula que a gente viu.
A origem do capitalismo vai surgir com a decadência do feudalismo, naquele outro sistema, baseado na posse de terra. O mercantilismo foi um conjunto de práticas e ideias econômicas que vigorou na Europa durante o século XV e XVIII. As principais características, lembram, o acúmulo de metais, o incentivo à manufatura, intervenção do Estado na economia, os Estados nacionais, uma balança comercial favorável, olha aí, ó, o lucro, né? Exportar mais do que importar, do que comprar, né? Vender mais do que comprar. Os tipos de mercantilismo, nós vimos agora, comercial, o segundo industrial e o terceiro o metalismo, tá? Então, feito o resumo da aula, aqui nossas referências. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau.